Se você tá atrás de cartas aí pra fechar o seu deck, ou então pra coleção mesmo, acessa a loja lá, Element 4, que eu recomendo muito, tem um estoque bacana de cartas, aquele precinho ó, bacaninha aí, link na descrição. E se você quiser ainda mais descontos, bota lá na área de cupom Yu-Gi-Oh! Zero, que vai te dar 5% de desconto em qualquer produto na loja. E aí, duelistas! Dessa vez, com outro deck profile, iremos falar de um deck um tanto volumoso, né? Ele é meio grande, pelo menos na maioria das vezes. Vamos falar de Lightsworn, então, roda a vinheta. Então, o deck Lightsworn, né, então luminoso, abrasileirado, né, é um deck que é o que? Atributo luz, né, é um deck luminoso, tinha que ser luz, e ele consiste em você enviar cartas do seu deck para o cemitério, entre aspas. A grande maioria dos monstros tem esse efeito. Na end phase você envia X número de cartas do topo do deck para o cemitério. E ele gira em torno do dragão do julgamento, este bichinho aí violento, ele é muito bom. Que faz o deck rodar muito bem, entendeu? Mas todo o deck em si roda bem. Tem um ótimo símbolo que é o Miguel. E é isso. E rapidinho, antes de ir pra mesa, não esquece, segue lá no Instagram, curte a página do Facebook, se inscreve no canal, ativa o sininho, por favor. Joinha no vídeo, compartilha aí para seus amigos conhecerem os Lightsworn, artes lindas, belíssimas. Todo deck meu que tem arte linda, né? O meu que tem esse fraco pela arte do arquétipo. Mas é isso. Bora pra mesa. Então, meu povo, bora lá, né, falar aqui do deck Lightsworn. Esse deck que é um tanto grandinho, né, são 60 cartas, é o topado de máximo. Então eu vou tentar ser breve em cada uma das cartas. Começando pelo main deck, né, os monstros, vai o trio do Raiden, né, famoso Raiden. Level 4, ele é regulador e ele ajuda muito o deck a rodar, porque quando ele está em campo, você pode fazer com que as duas cartas do topo do seu deck vá para o cemitério, e se tiver um Lightsworn dentre essas que foram, ele ganha 200 de ataque até o final do turno do oponente. No final do turno, manda as duas do topo do deck para o cemitério. Todos os Lightsworn mandam, né, do topo do deck para o cemitério na end phase, né? A maioria. Temos a Layla, né? Ela ajuda a tirar Spell e Trap, porque você pode mudar a posição dela e destruir uma Spell ou Trap no campo. Só que aí no turno seguinte ela ainda não pode voltar à sua posição. No caso, o mudar a posição que eu falo é de ataque para defesa, especificamente assim. Aí ativa esse efeito. No fim do turno, manda as 3 do topo do deck para o cemitério. Temos a Lumina, gente. Eu amo muito ela ajuda muito o deck a rodar também, porque o deck vai muito para o cemitério, né? Então, você pode descartar qualquer carta e ressuscitar um Lightsworn level 4 ou menos. Então, Raiden tá no cemitério, ela ressuscita qualquer Lightsworn level 4 ou menos. No fim do turno, por efeito dela, envia as 3 do topo do deck para o cemitério. Não é todo mundo que usa, mas eu uso a dupla do Garroth. O que acontece? Por efeito dele, se uma carta é enviada do deck para o cemitério por um efeito de um Lightsworn, você envia as duas cartas do topo do deck para o cemitério. E, dentre essas que tu enviou pelo efeito dele for algum Lightsworn, você saca uma carta para cada Lightsworn que foi. Então, se você fechar o campo e ele tiver em campo, dá uma draw muito boa. Já aconteceu comigo. Temos a Minerva, botei a dupla também só, ela também é reguladora. E o efeito dela esse primeiro eu acho muito difícil de rodar, que é quando você invoca ela por invocação normal, se ela tem campo, aí você pode adicionar do deck à mão um dragão de luz cujo nível seja igual ou menor que o número de Lightsworn com nomes diferentes no seu cemitério. Então ela só roda se estiver muito à frente do duelo, porque precisa ter muito Lightsworn no cemitério. Outro efeito dela é que, se ela for da mão ou deck para o cemitério, você descarta uma carta do topo do deck, né? A carta do topo do deck vai para o cemitério. E na end phase manda as duas do topo do deck para o cemitério. Temos o Rico, né? Ele é efeito flip. Efeito flip mais difícil hoje em dia, né? Exceto para Shadow. Mas ele é o seguinte, quando flipa ele, aplica ambos os efeitos simultaneamente. Você destrói uma carta em campo e envia os 3 cartas do topo do deck para o cemitério. Achei interessante botar a dupla dele, até que ajuda o deck a rodar. E temos o primo do Rico, que também botei a dupla. Ele é um Three Lightsworn, né? Three Lightsworns, eles funcionam mais como banindo monstros, mas eu acho interessante botar ele porque quando ele é invocado, por invocação normal, você pode banir um Lightsworn ou do cemitério ou da mão, você descarta já banindo, né? E aí você bane uma carta em campo, e banir uma carta em campo é muito interessante hoje em dia.
Urso e Lightsworn eles só mandam cartas do topo do deck para o cemitério se outro monstro ativar seu efeito no turno. Então, se outro monstro ativou, você envia os 3 do topo do deck para o cemitério. Temos o lindo do Uff, não poderia faltar o trio, né? Uff, se ele for do deck para o cemitério, invoca. Basicamente isso. Muito bom, porque 2 e 100, né? E Monstro Luz ajuda a encher o campo. Só que ele não envia cartas do topo do deck para o cemitério na defesa. Temos a Felice, que ela também é reguladora. Eu acho ela bastante interessante. Ela é tipo um Uff, um pouco mais fresca, porque ela só é invocada se for enviada do deck para o cemitério por um efeito de um monstro Lightsworn. Então tem essa frescurinha a mais. Porém, se ela está em campo, fora Tanner, né? Ela tem a utilidade de que você pode tributar ela e destruir um monstro do oponente, e aí você envia as 3 cartas do topo do deck para o cemitério. Obviamente não poderia faltar o Eyes do deck, essa perfeição, essa coisa linda, o que faz o deck rodar lindamente, o Dragão do Julgamento. Ele é o seguinte, se você tiver 4 ou mais Lightsworn com nomes diferentes no cemitério, desce ele da mão direto, sem custo, sem nada, só tem esse pré-requisito. Por efeito dele, você pode pagar 1000 pontos de vida, limpa o campo, só fica ele, destrói todas as cartas do campo, exceto ele. Você pode invocar quantos quiser por turno e ativar o efeito de cada uma vez, quantas vezes quiser por turno. Isso, perfeito. 3000 de ataque, o bicho bate, viu? Só que na end phase você envia as 4 cartas do topo do deck para o cemitério. É um tantinho de cartas. Eu botei essa fofurinha aqui desse Cérebro, né? Só um. Também é regulador. E se ele for descartado para o cemitério, invoca. Então, também é fácil de descer pro campo. Também é regulador. O deck é todo de luz. Não poderia faltar. O Honesto, né? Pra fazer muita raiva, né? Bom, explicando o efeito, você... Quando o monstro de luz batalha, você descarta ele. E o monstro de luz que está batalhando, o seu, no caso, né? Vai pegar o ataque do monstro qual ele está batalhando e somar o dele. Então, esse bichinho faz um monstro de luz bater em qualquer um. Como o deck roda no cemitério, bastante, né? Eu botei 2 Plague Spread, né? O Espalha Praga. Por quê? Porque se ele estiver no cemitério, você pode pegar uma carta da sua mão, botar no topo do deck e aí ressuscita ele. Mas ele é banido se sair de campo. E ele é regulador, né? Muito bom, porque o deck tem uns sincrozinhos interessantes. Acabaram os monstros, bora para as spells. Recarga solar, ajuda muito o deck a rodar, porque você ativa, você descarta um Lightsworn, compra 2 cartas e descarta as 2 cartas do topo do deck para o cemitério. Muito bom para encher cemitério. Esse deck roda mais com o cemitério cheio, né? O trio de investida da Brigada da Luz, né? Você envia as 3 cartas do topo do deck para o cemitério e adiciona um Lightsworn level 4 ou menos do deck à mão. Também ajuda muito a rodar. Novamente, como vão muitas cartas para o cemitério e você vai mandando, botei logo o trio do Reencarnação de Monstro. Primo do monstro que renasce, nesse você descarta uma carta e volta um monstro do cemitério para a mão. Botei o trio logo porque trazendo o julgamento de volta, né? E falando em primo, um monstro que renasce, né? Não poderia faltar muita carta de cemitério, ativa ressuscita um monstro de qualquer cemitério. Novamente, funciona muita carta no cemitério. Galaxy Ciclone. Você ativa e pode destruir uma Spell Trap setada no campo. E se essa carta estiver no cemitério, você pode banir e destruir uma Spell Trap virada para cima no campo. O ruim é essa especificidade dela, né? Para combar com Uff, Foolish, né? Enterro Tolo. Envia um monstro do deck para o cemitério e ativa. Envia ele direto, já ressuscita. Ressuscita não, né? Ele já volta direto. Novamente, o deck funciona no cemitério. Não poderia faltar também o Pote da Avareza. Você ativa, pega 5 monstros no seu cemitério, embaralha no deck e compra 2 cartas. Muito lindinho ele. Barreira Luminosa. Eu botei logo o trio porque essa carta achei interessante, faz muita raiva ao oponente. Quando um monstro Lightsworn seu é alvo de ataque, você envia as 2 cartas do topo do deck para o cemitério, nega o ataque específico. Muito bom, porque manda a carta para o cemitério e dá para dar uma segurada nos seus monstros em campo. Temos, botei a dupla do Ilusão Gloriosa. Você ativa, ressuscita um Lightsworn. Essa trap se equipa nesse Lightsworn e na end phase, por efeito da trap, você tem que enviar as 2 cartas do topo do deck para o cemitério. Gente, essa carta eu acho muito linda porque faz muita raiva pro oponente. Foi até um tanto difícil de achar porque ela só tem os prints mais antigos, mas temos Light Spiral. É o seguinte, por efeito dela, sempre que uma carta é enviada do deck para o cemitério por efeito de um Lightsworn, você vai banir a carta do topo do deck do seu oponente.
Então dá pra dar uma zicada muito boa no deck do oponente. Se tiver 3 em campo, o campo tiver cheio, imagina o tanto de carta que vai embora. Dá pra dar deck over no oponente, banindo o deck, né? Essa daqui eu tô pensando até em botar 3, usar duplo por enquanto. Julgamento Luminoso. É o seguinte, são 2 efeitos. O primeiro efeito, ela tá aqui em campo. Quando você ativa ela, você pega ela e bota no topo do deck. O outro efeito é, se ela for enviada do deck para o cemitério por um efeito de um Lightsworn, você adiciona um dragão do julgamento do deck à mão. Então ela ajuda bastante, pensando em botar 3. Novamente, cartas que funcionam no cemitério, né? Avanço Habilidoso. Se ela está em campo, você ativa ela, nega o efeito de um monstro do oponente. Se ela estiver no cemitério, você bane ela, novamente, nega o efeito de um monstro do oponente. Eu botei uma jarra da avarícia assim só pra brincar, né? Trap, você ativa ela, escolhe 5 cartas do seu cemitério, bota no deck e compra uma carta. O bom dela é que não é monstro, né? É qualquer um. E para finalizar, temos Localized Tornado, tornado localizado, né? Só achei uma, tô atrás até de outra, que é o seguinte. Você tá lá, tá pra dar deck over, suas cartas acabando, não tem outra saída, ativa. Você embaralha sua mão e o seu cemitério no deck. Então é muito interessante, dar uma reiniciada muito boa. Se a sua mão estiver vazia, dá pra dar reiniciada no cemitério. E é isso, vamos agora para o extra deck. Então, eu coloquei um dragão do julgamento do Synchro, né? Ele é mais recente. Eu botei porque essa carta é muito linda, mas não roda tão bem, pelo menos não nessa build, porque ele roda mais com os Twilight Sword. É o seguinte, para invocar ele, todas as matérias têm que ser do mesmo atributo. E se você tiver 4 reguladores com nomes diferentes no cemitério, que, se não me engano, nesse deck tem exatamente... Ah, não, tem 5. Tem 5 reguladores nesse deck. Se tiver 4 no cemitério, você pode pagar 1000 pontos de vida. Não, paga metade da vida. Esse é o problema. Você paga metade, não é 1000. Paga metade da sua vida. Destrói todas as cartas em campo, exceto ele. Na end phase, você bane 4 cartas do topo do seu deck. Então ele bane, não é produto Grave. Pra mim não roda tão bem, mas é um Synchro, 3000 de ataque. É até interessante. Agora, esse aqui, esse roda. É o Miguel. Seguinte, level 7, né? Ele é Synchro. Seguinte, você pode pagar 1000 pontos de vida uma vez por turno, banir uma carta em campo. Na end phase você manda as 3 cartas do topo do deck para o cemitério, e se ele for pro grave, se for destruído, você pode voltar do cemitério pro deck, tantos Lightsworns quanto quiser, e ganhar 300 de vida para cada um enviado. Dele eu gosto bastante. Tanto que tem até o dragão do julgamento ali, né? Eu coloquei um laminador carmesim, porque eu achei o efeito dele muito interessante. Esse deck roda bem com Synchro, tem reguladores bacanas. Se ele destruir um monstro do oponente por batalha e enviar para o cemitério, o oponente no turno seguinte não pode invocar monstros por normal ou especial de level 5 ou mais. Então dá pra dar uma barrada bacana no oponente. Botei um Stardust, porque ajuda a proteger, né? Ele é o seguinte, se uma carta é ativada que destruiria uma carta em campo, você pode tributar ele, aí nega a ativação, destrói a carta e na end phase ele volta para o campo. Clássico. Tem um tanto de monstros level 4, então botei um Dark Rebellion, né? Clássico. Desassocia 2 matérias, você escolhe um monstro em campo, pega metade do ataque pra ele. O monstro vai ficar com metade, ele vai pegar essa metade e somar o ataque dele. Botei um Castel, né? Que é o seguinte, você pode desassociar uma matéria e setar um monstro do oponente, ou desassociar 2 e voltar uma carta do oponente de volta no deck, embaralhar lá. É bom, já me salvou, apesar de não parecer, mas ele já me salvou um tantinho de vezes. Botei um Utopia, né? Desassociei uma matéria, nega o ataque, mas foi mais pelo S39, né? Que faz por cima dele. Você desassocia 2 matérias, e aí ele fica com 5.000 de ataque, contanto que ele mantém o Utopia ainda como matéria. E na Battle Phase, quando ele batalhar, nada pode ser ativado. Então ele é muito bom para dar um dano alto. Outra carta opcional para se botar nesse deck seria o 101, né? Mas não botei, porque esse deck não vou dizer que usa muito extra deck, não. Uso a dupla do Curious, né? Link. Ele é Lightsworn, né? Link 3. E é o seguinte. Se ele for destruído no campo e enviado para o cemitério, você pode voltar uma carta do cemitério para a mão. E você pode usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno, que é você escolher uma carta no seu deck e enviar direto para o cemitério, no caso roda com a Trap que traz o dragão do julgamento. E se um outro monstro enviar a carta do deck para o cemitério, você envia as 3 do topo do deck para o cemitério. Em Lightsworn é comum até encher o campo de monstros, então eu botei logo
o dragão de 5 cabeças. Link 5 precisa de 5 monstros para fazer, mas ele é inafetado por efeitos de card, só pode ser destruído por monstros de luz. É bem semelhante à fusão de 5 cabeças. E, para finalizar, Hip Ningen, né? Roda em qualquer deck de luz, basicamente. Link 2. Ele dá 500 de ataque e defesa para cada monstro de luz no campo e tira 400 dos monstros de trevas. E se ele for enviado do campo para o cemitério, você escolhe um monstro de luz do seu cemitério e volta para a mão. E, ufa, é isso, é um bocadinho de carta, né, gente? Tá aí o deck. Esse deck, acho muito lindo, as artes são lindas. Muito angelical, tudo de luz. Gosto muito do atributo luz. E foi isso. Deck Lightsworn, né? Eu acho interessante esse deck, eu tenho uma maldição com esse deck, né? Porque ele sempre volta pra mim, né? Porque o que acontece? Isso, eu acho que em 2015, 2016, eu comprei essa deck box, sleeves amarelas e o estrutural do Lightsworn pra uma amiga minha, dei de presente pra ela, né? Só que ela não embarcou, aí ela me devolveu, né? Então, o deck já era meu, aí foi pra outra pessoa, voltou pra mim. Aí, se não me engano, eu passei pro meu amigo Guilherme, né? Que inclusive tem o deck profile na época que ele tava com o deck. O link tá na descrição, né? E foi pra ele. E enrolou e tal, voltou pra mim. Então eu passei pra um outro amigo meu, Jefferson, né? Que ele jogava de Blue Eyes. Aí eu passei pra ele. No fim das contas, voltou pra mim de novo. Aí eu... Não tem jeito não. Então, montei Lightsworn, porque esse deck sempre volta pra mim, né? Então, eu diria que não é o mais barato dos decks. No deck, né? Muito barato. Existem... Mas também não é caro, entendeu? É porque são muitas cartas. A grande quantidade acaba subindo sutilmente o valor. Não é caro. Mas também não é dos mais baratos, entendeu? Mas eu diria que é interessante. Ele é um deck for fun, claro. Ele não vai bater em campeonato. Só se der uma mistura muito louca nele. Talvez dê, mas... Eu já vi, claro, deck meta que usa monstros dele, né? No sentido de enviar a carta do deck pro cemitério. Mas é isso. Falta inclusive a XYZ, a Minerva, né? Que ela é assim... Teve uma época que ela era muito cara, mas hoje tá mais barata. Mas ainda tá difícil de achar e eu tô atrás dela. Se alguém tiver aí, ó, comenta aí. E eu chamo no privado e tal. Então é isso. O deck foca, basicamente, no Dragão do Julgamento, em pagar 1000 de vida, limpar campo. Isso é muito bom. Essa build que eu fiz também, ela não é Twilight Sworn. Twilight Sworn é os Crepúsculo Luminoso, se não me engano. Porque eles focam em banir cartas, essas coisas, e eu tentei ainda, mas não vi rodar. Eu foquei no Light Spiral, a Trap, né? Porque ela dá uma zicada muito boa no deck do oponente, porque ela tira as cartas do topo do deck e se você tiver com um campo fechado, imagina só. Claro que você vai enviar muitas cartas pro cemitério, mas o deck é volumoso e tem cartas que remediam isso, né? Mas pro oponente não. Imagina fechar o campo com, sei lá, 5 monstros luminoso, mais um de extra deck e 3 Light Spiral, entendeu? Se pra cada monstro, por exemplo, que tá em campo, você mandar 2 cartas do topo do deck pro cemitério, 2 cartas em cada, pegando por média. São 6 monstros, 2 cartas dá 12, então você vai enviar 12 cartas, ponto. O oponente vai enviar uma carta para cada enviada sua, entendeu? Então você enviou 6 vezes, 2 cartas cada, enviou 6 vezes. O oponente vai banir 6 do topo do deck. Só que tem 3 Light Spiral, então ele vai banir as 18 do topo do deck. Então em poucos turnos dá até pra dar deck over no oponente. Mas claro, é muito difícil fechar esse campo. Então é isso. Compartilhem o vídeo aí pra conhecerem, né? Pra expandir o jogo no Brasil, que apesar de tudo ainda não... Eu acho que ainda é pequeno no Brasil, eu acho que poderia ser maior. Só compartilhar, ajuda nisso aí. Isso aí, valeu!